Olá, professor, olá, professora, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos conversar sobre a lição de número 5, que o título é Os discípulos são libertos da prisão. Nós vamos perceber nessa lição o primeiro conflito que há com os discípulos em relação às autoridades civis. E nós vamos aí estabelecer uma questão de níveis de autoridade. Deus mandou que os discípulos pregassem. As autoridades terrenas, cuja autoridade está estabelecida por Deus, mandou que eles parassem de pregar. Então os discípulos entendem que Deus é quem dá autoridade aos homens e que eles deveriam antes obedecer a Deus do que aos homens, porque a autoridade dos homens provém de Deus. Trabalhe isso com a sua turma, com a sua classe, para que os alunos possam entender bem essa questão. E aí é levantada também a questão da perseguição aos cristãos em todo o mundo. Nós entendemos que essa perseguição ela acontece em muitos países e você pode trabalhar isso com os seus alunos, tanto trabalhando a questão da perseguição na história, como cristãos foram perseguidos em Roma, como foram culpados pelo incêndio que Nero provocou, como foram perseguidos pelo Império Romano, como foram perseguidos ao longo da história de toda a igreja, como essa perseguição provocou, na verdade, o desejo maior desses cristãos servirem a Deus, e pode falar sobre a perseguição de hoje nos países comunistas, na Coreia do Norte, na China, e como a igreja da China cresceu apesar da perseguição tão grande que sofreu ali. E eu quero recomendar que você pode trabalhar também com os seus alunos a história do irmão Yun, o homem do céu. Ele é um dos líderes da igreja perseguida da China e tem sido levantado por Deus para falar sobre como os cristãos têm sofrido, e a história dele é muito emocionante também. Trabalhe bem com os seus alunos essa questão da perseguição e como eles devem enfrentar essas questões, louvando a Deus porque vivemos num país onde há liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo entendendo que essa perseguição às vezes pode não ser física, mas é intelectual, mas é emocional, e nós precisamos saber como lidar com todas essas questões. Deus abençoe você, até a próxima lição, se Deus nos permitir.